Programa não recomendado para menores de 12 anos. Dragon Vic and R1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrópolis, a cidade dos clássicos. Tu é um 71, um tremendo 71. Então, assim, algumas pessoas resolveram investigar mais a fundo. Um deles foi o John Craig, que era o editor da Creative Computing. Aí ele ligou para a empresa. Aí falou: olha só, eu queria ir aí fazer uma reportagem, então eu queria fazer uma visita, bater, dar uma olhada aí, não sei o que, visitar, beleza. Tirar fotos. Só que o Hunt falou: porra, vai me reconhecer, porque o John Craig teve contato com o coronel David Winthrop, da DataSync. O coronel. Aí o Silvio começou a fechar e falou: é hora de partir, é hora de dar tchau. Aí ele pegou o Jim Anderson, ou seja, entre muitas aspas, pegou a esposa Ali Anderson. né? Aí vão dar um pinote, botar tudo na van, só que nessa levaram 2 funcionárias da empresa durante a fuga. Eles diziam: não, a gente está indo para uma aula de informática na Flórida, mas elas não deviam dizer aos pais, pois isso era algo secreto. Pelo amor de Deus, ele é muito burro! Puta merda, ainda tem rápido de menor na história. É, exatamente isso que eu pensei. Não, isso aqui já muda o tipo do processo que sai de fraude, de estelionato pra sequestro. Na sequestro, exatamente. Isso aí. Aí o pai de umas meninas falou com o pai da outra, falaram com um amigo em comum, que era da polícia rodoviária. Provavelmente assistiram algum desenho do Pica-Pau, né? Se o Pica-Pau tivesse comunicado à polícia, isto nunca teria acontecido. E aí eles botaram a vigilância, botaram os olhos em cima do cara, descobriram que ele bateu em 3 bancos, conseguiram mandar de busca na casa dele, do pobre coitado do Pollack, acharam as mercadorias da empresa. Existia, né? Uma das meninas sabia que não iam para curso nenhum de informática, que os equipamentos iam ser revendidos. Uma coisa que ele estava fazendo é o seguinte: ele pegou vários equipamentos, botou em van para revender e botava muita coisa. Ele alugava container, lock, dos Estados Unidos e foi depositando as mercadorias lá. Nota mental: esse Anderson ou Hunt devia ter uma lábia boa para ter convencido as meninas a entrar nessa roubada, né? Era o chefe dela, né? Na verdade, ele tava precisando de gente para ajudar a carregar e descarregar a van, tá? Isso é verdade. E que sejam pessoas para ele não ser reconhecido, né? Pessoas totalmente diferentes, totalmente limpas, né? Acima de qualquer suspeita, né? Sim, para fazer as vendas, né? Dos produtos, inclusive, provavelmente iam botar as meninas na. Deviam ser bonitinhas para atrair a galera, que é tudo nerd de computador, né? Pois é. Uma das meninas deu um pinote, fugiu, ligou pros pais, sob custódia da polícia, foi levada de volta para casa e ela ajudou a localizar alguns dos depósitos alugados pela empresa e conseguiu recuperar em torno de $750 mil em material. Caramba! Isso em 70 e poucos, né? Isso em 70 e poucos. O boi de piranha, o Perry Pollack, foi preso e em junho botaram a mão no casal Anderson. Detalhe: eles foram presos pelo FBI em Honolulu, no Havaí. Já que é pra fugir, vamos pra longe, né? É, porque garotas vão pra Califórnia, né? Garota, eu vou pra Califórnia. O cara tava no esquema, vamos fugir mesmo. Vamos fugir deste lugar, baby. Por $11 mil em espécie, e em 78 devia ser muito mais do que $11 mil. Ah, sim. Daí ele foi carregado para Califórnia para ser processado. Lembrando que ele já era fugitivo, né? Sim, isso agrava a situação dele. E a esposa provavelmente para a terra natal dela em Tucson. Ele devia ter conhecido ela. Ela foi para Tucson pro processo em Tucson, porque ela não estava sendo processada ainda. Sim, e provavelmente ela devia ser de lá. Ele devia ter conhecido ela de lá e... Não. Ela é Bonnie Clyde.
Ah, sim. Ela já era bonde dessa dupla. Existe a matéria, pra quem sabe mais dessa história, um artigo chamado Anatomy of a Scam, na Aquilobald Magazine, de outubro de 79, está disponível no archive.org. Você pode baixar o PDF ali. Você pode ver uma foto do Coronel Winthrop / Dina Hunt / G. Anderson / whatever que nós estamos utilizando hoje em dia. Hoje em dia? Na época. Ah, na época. Já vi a cara do meliante. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Esse cara, você pode procurar na internet um pouco sobre isso e você vai descobrir que anos depois ele não foi preso ou foi processado porque ele estava vendendo software de disquete. Pirata, claro. Pirataria, ele vendia programa tal, não existia, era um programa já conhecido com o nome trocado. Caraca. Mas essa foi uma picaretagem, essa foi caprichada, hein? Convenhamos, hein? Essa teve direito à fuga, FBI na jogada. Só faltou o Magno, né? Já que ele foi lá pro Havaí? Só faltou o Magnum. Ou Havaí 5-0 mesmo, que seja. Agora eu queria só dizer um negócio pra você. Nossos sites e podcasts são totalmente gratuitos. Você pode ouvir, assistir e visitar sem gastar nada. Mas, embora o acesso seja livre, produzir conteúdo de qualidade tem seu custo. Investimos tempo, dedicação e recursos próprios para levar até você o melhor que podemos produzir, sempre caprichado e sem encher o site de anúncios. Afinal, ninguém gosta de ser interrompido o tempo todo, não é mesmo? Para manter essa iniciativa no ar, contamos com a ajuda da nossa comunidade. Criamos o IPTU de Retrópolis, um tributo simbólico, voluntário e acessível. O valor de um simples cafezinho já faz diferença. No nosso site, há uma página especial com várias formas de contribuição, e quem colaborar pode até receber um brinde exclusivo, de cordões de crachá e pendrive a camisetas, com frete por nossa conta. As formas de doação são variadas e práticas. Você pode contribuir via Pix, com chave ou QR Code, ou ainda usar plataformas como PagBank, PayPal e Mercado Pago. Também temos o link para a lojinha no Mercado Livre e na Shopee, onde vendemos camisas, cordões e adesivos, além de links de afiliados da AliExpress e Amazon. Assim, ao comprar pelos nossos links, você ajuda a sustentar a ilustre municipalidade de São Tramiel de Retrópolis sem pagar nada mais por isso. E se você quiser contribuir de uma forma mais nostálgica, aceitamos doações de hardware clássico. Cada peça antiga encontra um novo lar em nosso erário retropolitano, ajudando a manter viva a história da computação. Todo o apoio, seja financeiro, material ou moral, é revertido para manter Retrópolis funcionando e cheia de vida. Muito obrigado pelo seu apoio. Seu reconhecimento não tem preço. O número não, o número da sua mãe. Vamos passar a falar então de uma picaretagem mais leve, uma picaretagem britânica? Não é uma picaretagem britânica, é uma picaretagem hispânica. É espanhola isso aí. É, uma picaretagem feita com equipamento britânico, né, assim, acompanhado de fish and chips. É uma picaretagem. A gente comentou essa picaretagem quando a gente falou, não falamos dela já no passado, Giovanni? Já. Falamos na episódio da Vitória, né? E já falamos no Repórter Reto também. Mas aqui ela está com detalhes e datas. Então assim, lembrar que, passando agora pro outro lado da Grande Poça, que separa aquele país, aquela Trampilândia do Otanistão, algumas empresas da Espanha, durante a primeira metade da década de 80, começaram a pressionar o governo espanhol para colocar uma tarifa extra sobre a importação de calculadoras eletrônicas e computadores, ou seja, criar um negócio chamado reserva de mercado. Isso, vamos nascer uma reserva de mercado. Para garantir a área deles, a produção deles. Então foi criado o Real Decreto 1215 de 1985, lembrar que real porque depois da queda da ditadura do Franco, a Espanha voltou a ser uma monarquia, né? Voltou a família real, né? Com o rei Juan Castro, que dá o nosso Juan Castro, é o do Juan Castro? É, Juan Carlos. Ah, é outro Castro. É, mas isso aí também tem história de corrupção também, mas a gente não vai entrar nessa história não. 17 de junho de 85, que é a ideia de colocar uma tarifa adicional de importação para os produtos vindos de fora da Espanha. Então com isso, começou uma... Com isso, e é óbvio que, né? As empresas estrangeiras começaram a querer derrubar esse lobby, né? Derrubar essa lei. Então começou a briga, a queda de braço. A coisa foi tão feia que o Carlos Solchaga, espero que esteja falando Solchaga, né? Solchaga. Que era o ministro da Economia espanhol na época, teve que interromper as próprias férias para poder resolver isso. E aí ele pegou, foi até Maiorca, sul da Espanha, para interromper as férias do rei Juan Carlos, para ele assinar um novo decreto. O seu rei, desculpe incomodar, pode assinar aqui para mim, por favor? Cara, é um pouquinho mais de um mês de um pro outro. Esse é o decreto 1558 de 85, de 28 de agosto de 85. Cara, um pouquinho mais de um mês. Cara, o rei deve ter ficado
muito feliz com isso, cara. Pensa assim, ó, a gente quando pensa em fabricante de computador, 85, a gente tá falando de Spectrum, não estamos falando de Amstrad. Lembrar o seguinte, computadores como um todo, tá? Estamos falando de IBM, estamos falando de AT&T, que vai ficar computador nessa época e DVD para Espanha, Siemens, da Suécia, Alemanha, a Bull francesa. Imagina esse monte de gente que resolveu, ficou muito chateado com o rei. Todos os fabricantes de MSX. Não, qualquer fabricante de qualquer tipo de computador. Estamos falando de DEC, estamos falando de fabricantes de mainframe, todo mundo. Todo mundo. Lembra que assim, é uma coisa até que a gente já comentou, alguém já falou pra gente sobre a reserva de mercado no Brasil, que a reserva de mercado foi criada para proteger o mercado dos minis. O foco era proteger os mini computadores, por causa da cobra. Só que aí fizeram e pegou tudo. Aí foi aquela zona. Mas a gente vai falar da reserva de mercado do Brasil, vocês sabem, caros ouvintes, que a reserva de mercado brasileira provavelmente será o último episódio do Retrópolis. Depois desse a gente explode a cidade. Que esse é o episódio que vai dar merda. Mas enquanto a gente não faz esse episódio, a tarifa de importação durou um pouquinho mais de um mês, então ela variou de 15 mil a 300 mil pesetas, que era a moeda corrente na Espanha, ou seja, de 90 a 1.800 euros, moedas atuais. Imagine o seu produto de repente ficar 1.800 euros mais caro para você. Isso aí é só olhar para Trumpilândia. A partir de setembro de 85. Ou olhar para daqui a alguns meses o mercado de informática mundial, por causa desse negócio de IA. Lançador de memória. De memória, isso aí. Mas a partir de setembro, o que aconteceu? Somente computadores com 64K ou menos pagariam a tarifa de 15 mil pesetas. O que estava acima ia estar isento. Aí veio a jogada. A Indescomp, que era a Amstrad Espanha, representante da Amstrad lá, para fugir da tarifa, fechou o seguinte acordo com a Inglaterra. Vamos vender o Amstrad CPC, o 472, o modelo, com uma DRAM pendurada ali dentro, por isso que ele era o 472. Uma DRAM de 8K, além dos 64K da máquina, mais a DRAM de 8K, quanto ia ter? 72K. Mas essa DRAM está lá, ela vai funcionar? Não! Ela vai estar lá, vai servir pra alguma coisa? Nada! Pendura essa porcaria lá dentro. Sabe de nada, inocente! A pessoa jogava do chip dentro do computador e tava bom. Caraca, cara, essa a gente já contou, essa foi uma cara de pau, assim. Essa, assim, quem teve a ideia, te contar, esse aí faz a barba com serrote e depois passa lustramóveis no rosto, né? Vou te contar, cara de... Essa gambiarra, ela foi feita com a bênção do próprio Alan Sugar. Alan Sugar, vocês sabem, Barão Alan Sugar, na época dono da Amstrad. You are fired. Ele conta essa história na autobiografia, que ele fala assim: em agosto de 85 eu recebi um telefonema em pânico do Domingues, que era o dono da Indescomp, que era a Amstrad de Espanha, me dizendo que havia um problema sério, que todos os computadores com menos de 64K estariam proibidos de serem importados para a Espanha, porque 90 euros literalmente duplica o preço do computador. Isto ocorreu porque um fabricante espanhol estava produzindo um computador de 64K e conseguiu fazer com que o governo impusesse uma regra bloqueando todos os outros. E qual era a empresa? A Eurohard, que estava montando na Espanha os Dragon 64, que é uma máquina que a gente até comentou já em alguns episódios, era mais ou menos próximo, uma certa semelhança com os Terence Color, né, os Coco, e ela estava fazendo o Dragon MSX, que até hoje só se achou alguns protótipos, eu só conheço um protótipo conhecido. O Dragon MSX, se ele tivesse 64K de RAM, ele tinha 64K de RAM, que era MSX1, e mais a VRAM dele já naturalmente passava esse valor aí da empresa. E com 16K funcional, né, que o MSX usa 16K pra VRAM. Mas aí faltou a ginga e a malemolência dos caras da Eurohard. Se bem que não podiam alegar isso porque era feito na Espanha. Qual é o nome daquela empresa que fez pra eles o projeto? Que era de Hong Kong? Foi a Randolphin? Ela era feita pela Randolphin. A Randolphin que fez o projeto. Então isso valia para os MSX de outros fabricantes que tinha na Espanha. Isso valia pra todo o resto de Sony, Toshiba. A ideia era, eles no mínimo eles queriam tirar toda a concorrência dos MSX japoneses e da Philips da Espanha, para poder vender os deles. Tentaram aplicar um golpe. Não deu certo. Tanto não, só porque eles fecharam, né? Eles faliram no final das contas. Aí continuando a fala do Alan Sugar, assim, isso foi um desastre para Domingues e a Amstrad. Até agora estávamos vendendo milhares de computadores na Espanha. Felizmente a ROM estava instalada no PCB por meio de um socket. Sugeriu ao pessoal em Brentwood para projetar uma mini PCB que teria a ROM, uma DRAM extra e alguns componentes periféricos. Também pediu aos meus técnicos para chegar a algumas justificativas sobre o que esse chip estava fazendo. Eles fizeram, mas não me pergunte o que foi. Com base nesse truque, era verdade
dizer que o computador agora tinha 72K de memória. Tipo, manda o estagiário inventar desculpa. Isso acabou caindo por terra a partir de 1º de janeiro de 86, quando a Espanha aderiu à Comunidade Econômica Europeia, a antecessora da União Europeia. Que aí tiveram que alinhar a política tarifária deles com um dos demais membros, e aí eliminou as taxas. Não tinha mais sentido a Amstrad Espanha vender esse modelo CPC 472. E esse caô acabou. Tipo, 6 meses de dor de cabeça e maluquice que os caras inventaram. Agora, com certeza, esse item aí com 72 deve ser item de colecionador raro, né? É uma máquina rara, por mais que não sirva pra nada. Olha, deve servir no máximo para dar mau contato na ROM do Amstrad, porque agora a tua ROM que tava na placa tá pendurada no computador. Sim, é verdade. Nossa, essa parte que você falou de reserva de mercado, quando você contou a parte da Espanha, né? Me lembrou muito aqui o Brasil. Você falou da cobra e do que a reserva de mercado significou pra gente. Esse é um dos eventos políticos que os micreiros, né? Só da época que chamava de micreiro, vocês também são, né? Ninguém pode enganar muito a idade aqui. Espalha. É um dos eventos políticos que mais marcou, assim, em termos culturais, os micreiros, né? Do Brasil. Foi um Deus nos acuda aquilo. A plaquinha. Olha que bonitinho. Essa é a plaquinha. Ela tem uma ROM, que é Amstrad gigante, e tem esse tipo de memória xixelenta do lado aí. E esse flat aqui pedindo pra dar mau contato, né? Claro, que é importante é isso. Caraca. E não tem nada, só tem isso aí. Eu não consigo ver flat sem aquela tomadinha do flat anexada que isso me dá toque. Não dá. Isso aqui, inclusive, é aquele flat de aparelho de som, né? É, verdade. É flat de aparelho de som e coffee, o flat dos slots da série Plus da Gardinha. Não espalha. Série Minus. Então, gente, vamos passar agora as picaretagens que o André coletou? Com certeza. Vamos lá, vamos falar sobre elas. Vocês já começaram já dando uma introdução aí sobre a reserva de mercado, que é aquela questão da ambiência, né? Falar da ambiência um pouquinho, do que a gente vivia no final de 89 para 90. A gente vivia com modem de 2400, quando muito. A gente lutava com os nossos CXT, se eu não me engano tinha 128 de RAM, né, kbyte, e alguns afortunados já tinham 286 com 256 KB, né? Então a gente tinha uns computadores que eram, em termos de transferência de arquivos, era um pouco complicado. A gente só tinha mídia física, né? Os disquetes. A gente tinha os de 5 1/4 e os 3,5. Aliás, os de 5 1/4 e os de 3,5. E esses disquetes eram nossa vida e era nossa morte, né? Tanto os discos de boot, a gente praticamente não tinha os HDs, então era tudo no disco de boot. A gente começou a receber HDs a um preço mais palatável a partir de 92, mais ou menos, que eu me lembro. Então, a nossa fonte digital de informação, ou eram os amigos que tinham algum programa que a gente pudesse ir na casa deles e copiava o programa, ou pelos BBS. Acho que o João deve lembrar do Interlink, do Hotline. Às vezes, se você fosse mais abastado, até acessava o Mandica lá de São Paulo. Mas era através desses BBS aí que a gente ficava conhecendo quem era programas novos, as versões demo, quem é que tinha para distribuir, se era de graça ou se não era. Então, ou a gente tinha o BBS para saber o que tinha de novidades, ou a gente tinha o Informática, etc., aqui no Rio de Janeiro. Assim, não sei se vocês conheceram, mas era um suplemento de informática que ficou até meados de 2000. Era um concentrador ali de informação e no final, involuntariamente, o classificado dele era o centro da pirataria, né? Era ali que se anunciava. Então a gente tinha o Informática, etc., o BBS e às vezes um amigo ou outro que discutia com a gente as coisas, né? Que trazia informação nova, que trazia um programa novo. Então essa que era a nossa ambiência, muito limitada, né? O João tá lembrado aí do Interlink e do Hotline, João? O Hotline sim, o Interlink eu tô tentando lembrar. O Interlink eu tava com o Alexandre, com o Tarjan, o Hotline também. O Hotline foi o que eu acessei mais, né? Isso. É que nessa época eu acessava pouco, porque eu tinha um 286, mas eu dividia as atenções do meu 286 com meu Amiga 500. O 286 meio que era o micro sério da casa, e eu fazia muita coisa da loja que o meu pai tinha nele, com impressora matricial. Até acessava um pouco a internet nele, mas é que negócio, eu ficava um olho no computador e enquanto às vezes eu ficava jogando as coisas. Eu era mais de
nesse período de pegar os programas, jogos e tudo mais, sair tanto amiga quanto PC. Fisicamente mesmo, mas com vocês, mas trocando nas empresas Pirata House, que ainda existiam. Acho que elas foram até 92, mais ou menos. João. Oi. As Pirata House duraram até 97. Caracas. 97. Se for de PC... Não, a de PC de MSX. Qual é aquela? Avalon? Acho que é Avalon, que ficava no centro. A Avalon durou bastante. Durou até 97, pelo menos. A própria Nemesis. Aí surgiu a Andali, que era mais especializada em PC. Andali Soft, eu lembro. Ela veio forte, mas ela veio na era PC. A Avalon, ela era muito também forte no Amiga. A Nemesis não. A Nemesis, ela era MSX e PC. Essa parte do BBS, pra mim, foi um pouco depois dessa época aí. Porque eu efetivamente posso dizer que eu me tornei usuário de PC quando eu peguei meu 486. No meu 486, um pouquinho depois disso aí. É pra você ver como é que a nossa ambiência era precária, né? O 486 já tava aquela transição, porque já utilizava-se o Windows 3.1 e depois o 95, ou seja, perto aqui no nosso ponto de corte, como a gente gosta de dizer, depois de 92, mais para 93, 94, 95, aí já tava surgindo o IRQ. Foi nessa era assim que eu fui mais. Eu demorei um pouquinho mais que vocês por causa desse efeito Amiga em mim. Sim. E isso é uma coisa curiosa, porque o Alexandre falava tanto de Amiga, tanto de Amiga, tanto de Amiga. Pegou um Commodore, do tipo, pegar um filhote de Amiga ali, né? Um Commodore 64, um gostinho de Amiga, falava tanto disso, migrou pro PC e ele depois até fez snowboard. Chegou uma época que ele jogou, Amiga. Eu falei, pô, cara, tu falava tanto da Amiga, aí não quis mais saber de Amiga. Isso eu achava engraçado. Inclusive, uma galera lá pra Irajá, pouco Vista Alegre, eu trocava jogos, que eram dois amigos que eu conheci inclusive na Mega House. Eles comprando o jogo lá. Um era de PC e o outro era de Amiga. Eu acho que eu cheguei, não sei você, mas acho que eu cheguei a levar o Alexandre pra esse amigo. Ele também tinha uma máquina assim, bem parruda na época, um 386, VGA e tudo mais. E ele tinha umas coisas boas. Eu que peguei e depois passei pra vocês o Wing Commander com esse cara. Eu fui nesse daí que você tá comentando, eu lembro bem. Lembra dele? Sim, era um. Até um amigo dele que tinha Amiga, que era quase vizinho dele. É um dos exemplos do que eu tava comentando, que a gente tinha dessa ambiência aí que a gente tinha, né? Então, exato. Essa ambiência, ela, inclusive, ela privilegiava as trapaças, né? Os famosos 171. Manda as trapaças aí que você se lembra. A gente tinha muito, né? Como eu falei dos BBS, a gente se encontrava, geralmente o pessoal marcava no Caneco 70, que era um bar que não existe mais hoje, é lá no Leblon, lá de frente pra praia o bar. E essa trapaça é uma trapaça mais personalíssima, né? Não foi comigo que aconteceu efetivamente, mas eu presenciei, que as pessoas queriam combinar encontros lá, o que era uma coisa muito rara, né? No meio BBSgeiro, mas as pessoas não se conheciam, não tinha foto, não tinha internet que pudesse upar foto, e quando isso acontecia também era uma granulação enorme, né, nas fotos. A foto era em poucos kbytes. Então o pessoal fazia o seguinte para se encontrar no bar, botava um disquete em cima da mesa. Então as pessoas chegavam e procuravam quem tinha o disquete em cima da mesa. Então, uma vez lá, um grupo estava sentado lá, e isso aí me confidenciou o garçom, né, porque eu só via confusão, e o sujeito chegou lá e as pessoas, ou a pessoa que estava na mesa não gostou muito da cara do cara, ou já conhecia ele de outras paragens, e imediatamente meteu a mão no disquete que estava na mesa e zuniu ele na direção da Delfim Moreira. E é desse jeito, é mesmo, porque é mesmo. Jogou, né? Avenida Delfim Moreira, que é onde fica o bar. Jogou o disquete embora, porque não queria que a pessoa reconhecesse eles como sendo o grupo que ia encontrar, por algum motivo, né? Não teve uma explicação específica do porquê que isso aconteceu, mas o cara jogou e esse ficou conhecido como o evento do disquete voador, né? Que o garçom contou isso pra gente, a gente viu só uma confusãozinha, um carro passando por cima fazendo um barulho de crack.
E, quer dizer, a pessoa deve ter combinado alguma coisa lá e quando viu quem era, não gostou por algum motivo ou já tinha algum trato com essa pessoa e não queria falar ali na frente de outro, né, de terceiros, pegou o disquete e jogou o disquete voando pelo bar. Isso aí foi uma das coisas que aconteceram ligadas ao BBS, né, cara? Que lá, assim, aconteciam coisas do Arco da Velha, embora não parecesse. O BBS sempre foi muito contido, as imagens, você vê, né? Eu lembro muito bem que no 286, os e-mails, né, é um protótipo muito diferente do que a gente conhece hoje como e-mail. Ele passava pela tela tão devagar, devido ao clock do processador, que você conseguia ler sem precisar descer os e-mails, né? E essas informações acabavam ficando, vamos dizer assim, uma informação um pouco perdida, né? Você não tinha o histórico delas. Então a gente só tem mesmo a parte oral de memória para lembrar. Outra coisa, João, que acho que você participou com a gente, eram os campeonatos de game, né? A gente combinava na casa de alguém e aí geralmente a gente se reunia sábado de manhã e tal para ir jogar, né? Só que eram campeonatos de game, só que não, né? Numa época que eu não tinha computador, tava seco para jogar alguma coisa, para mexer no computador. A gente chegava lá de manhã na casa do João, vamos jogar o primeiro jogo. E aí começava, pô, mas esse jogo eu não tenho, copia aqui pra mim. Esse outro jogo eu não tenho, copia pra mim. Ou seja, era uma trapaça com quem ia lá pra jogar, né? Acordava cedo e só ficava na vontade, cara. E olha, os disquetes é o que eu falei, a memória RAM dos computadores eram poucos kbytes. Então, ninguém tinha 2 drives. Então você botava o disquete, copiava, esperava um pouquinho, botava o outro disquete, copiava pra ele, tirava, botava o disquete fonte de novo, e assim a gente ficava até a hora do almoço e jogar que é bom. O André que tinha 2 drives. Isso foi, mas foi bem depois, né? Bem depois. Olha, mas ele teve 2 drives. Teve, né? Drive é um negócio muito caro, né? Isso. Era caríssimo. Então, mas as pessoas eram iludidas, né? Iam lá no João pra jogar, ou iam no Alexandre pra jogar, e na verdade era campeonato de cópia, né? Mas a culpa era do Alexandre. Do Alexandre, do Fábio, de qualquer amigo nosso que quisesse copiar alguma coisa, era uma eternidade pra copiar aquilo. Cara, a gente ainda tinha que lidar com as trapaças financeiras, né, mercantis, né? Tinha alguns jogos de PC tinham muitos disquetes. Até comentei aqui acho que eu cheguei a comentar antes da gente entrar no ar. Tem Orc, né? Do Monkey Island, o 2, e o do Indiana Jones and the Fate for Atlantis, né? Of Atlantis, de 92. Esses aí tinham muitos disquetes. E quando a gente queria esse jogo, né? Era difícil conseguir, quando era lançamento, conseguir alguma coisa. Imagina a velocidade que chegava isso no Brasil, né? Saía lá fora, demorava a chegar aqui, algum afortunado tinha que viajar, porque não existia conexão. Não tinha nem intermunicipal, que dirá internacional. E aí a gente ia lá nos classificados do Informática, etc., aquele suplemento que eu comentei, para ver quem é que estava vendendo isso, né? Quem é que tinha disponível. E sempre tinha lá muitos anúncios dizendo, olha, esse Monkey Island eu tenho 2, eu tenho Indiana Jones, eu tenho isso e tenho aquilo. Só que você tinha que ter o seu pirata de estimação, né? Que você confiava. Confie, mas não confie plenamente. Não confia pelo não mútil, você confia pelo não mútil, mas várias vezes aconteceu de chegar disquete em branco no meio dos disquetes, ou por erro deles, ou por má fé, às vezes, vinha com outro programa que não tinha nada a ver, e você já tinha pago, e para conseguir contato com eles não tinha o WhatsApp, não tinha nada disso, que tinha era o telefone fixo. Então você acabava, às vezes vinha disquete corrompido já no primeiro, você não conseguia nem iniciar o instalo do jogo, entendeu? E isso daí ficava assim, a fundo perdido. Mas eu acho que quando dá problema no primeiro disquete é melhor. Você perde a esperança logo de cara, né? Não, e no último você passou minutos, talvez horas, chega no último disquete da pau. Finalzinho. Sim. É bem pior. Eu acho muito pior ser no último do que ser no primeiro. Cria muita expectativa, né? Um dos golpes mais comuns, se você ia comprar programa no pirateiro do bairro, era assim, eu quero comprar o jogo tal. Aí sei lá, o cara mostrava isso aqui, copiava pra você. E sim, você não se dava conta, né? Você não percebia que, poxa, mas só um disquete. Aí quando você chegava em casa, você percebia, você tava comprando só o demo. Ah, sim. Isso aí a gente falou do Renato, né? O Renato Giovanni comentou sobre isso. Quando ele fez o demo do Angra 1, ele disponibilizou o demo somente para as pessoas poderem usar, para distribuir, e o pessoal lá vendendo. Não, assim, mas existia, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo, Alone in the Dark.
Você ia lá no pirateiro, eu quero o Alone in the Dark. Claro, peraí, copio pra você aqui tanto. Aí quando chegava em casa, não era o Alone in the Dark completo que você estava comprando. Você comprou só o demo do Alone in the Dark. Tipo, tem uma fase, ou meia fase. Mas tinha uma coisa que era tão ruim ou pior quanto isso. E isso era uma coisa mais do MSX. Isso não tinha nem no Amiga nem no PC. Porque no Amiga e no PC, os jogos já eram estabelecidos jogos em si. Deixa eu ver se eu faço explicar. No MSX, tinha uma mania do pessoal que vendia de trocar nomes dos jogos. Ah, sim. Porque o jogo era parecido minimamente com o que o cara queria. Tá. Tem um exemplo de jogo que até é razoavelmente parecido, que é o Demônia, que chamavam de Ghost in Globes. Que, aliás, é um demo, né? Ele entra nesses dois casos. Ele entra no caso da falcatrua do nome, que chamavam de Ghost in Globes, que não era Ghost in Globes, e do fato dele ser um demo, porque ele chegava numa parede e não dava pra passar pela parede, você fazia tudo e não passava dali. Ele era um demo, só que ele era um demo de um jogo inacabado que nunca foi concluído no MSX, mas que chegava... E você ficava, feito um idiota, tentando descobrir o que você estava fazendo de errado, que você não conseguia passar da parede. Olha, pelo que eu entendi, aquilo lá era um jogo francês e parece que ele foi distribuído o demo numa revista, então aquilo ali foi uma distribuição de revista. O próprio nome já fala, Demônia. Só que o jogo completado. Não existe cópia completa desse jogo. Nunca saiu. Os desenvolvedores cancelaram o desenvolvimento e ficou naquela maldita, aquela parede. E o jogo já era difícil pra dedéu. Pra chegar naquela parede ali, acho que era mais difícil do que o próprio Ghost in Globes chegar na final da fase. E o principal, não era difícil porque o jogo era sofisticado em ser difícil. Era difícil porque o jogo era mal feito. Sim. Mas aí nós temos outros candidatos aqui de jogos que não correspondiam ao nome. O outro jogo era o Jaspion. Jaspion não tinha nada de Jaspion, gente. Era um jogo de mobile, Street Gundam. Uma franquia que só tem como com o Jaspion, um robô gigante. Já é suficiente. A única coisa. Que era o suficiente pra eles já aprontarem. Era um anime, não era um tokusatsu. Jaspion tokusatsu, ou seja, live action com efeitos especiais. E o Gundam era um anime, era uma animação japonesa. Então, a única coisa que tinha em comum era o robô na trama. Acabou. Que eram parecidos. E fim da história. Vagamente parecidos. Minimamente parecidos, tá, Giovanni? O robô amigo? Vagamente. Não dá pra dizer que o Dailion era cópia do Gundam, que o Gundam é mais antigo, né? Não dá pra dizer, não. O Dailion era até um robô razoavelmente bem projetado. Não era cópia de nada. Então, o jogo era bom? Não era. Era um Bandai fez um jogo meia boca de Gundam pra MSX, mas o problema maior aí não era do jogo em si, era a coisa. E já que a gente tá falando também de desenhos, Thundercat. Eu lembro. Era o Neo Z. Não. Era o Thunderbolt. Não tinha o lance do Neo Z? Não, era Thunderbolt. O mais interessante é que aí deve ter sido alguém que pegou o jogo sem testar. Existiu Thundercats oficial para Genesis Spectrum, Comando 64, amistade de CPC na época. E se eu não me engano, Atari ST também, só não saiu no Amiga. Essa pessoa que pegou esse jogo provavelmente deve ter pensado assim: ou versão de Spectrum, Thundercat. E veio lá de fora com esse nome. Só que o nome do jogo era Thunderbolt. O jogo não tinha nada a ver com o Thundercat do Spectrum ou com qualquer coisa da franquia do desenho da Carol Pictures, dos Gatos Trovão. Era um bonequinho um bonequinho cabeçudo com cabelo vermelho. Bonequinho com cabelo vermelho em RPG é sexta-feira. Tinha uma espadinha. Os inimigos não tinham nada a ver. Os inimigos eram os inimigos genéricos de RPG. O direito a você enfrentar o primeiro inimigo era um Smile azul, num campo verde. Era um RPG de ação no estilo Zelda, com aquela visão do Zelda, não tinha nada a ver com o Thundercat. O jogo era bom? O jogo era bem mediano, mas pra quem gostava do estilo, era bem mediano. Mas o problema era novamente a falcatrua. Eu tentei lembrar que é um quarto exemplo também, mas assim, me lembro são esses três, os mais gritantes. Não, mas João, você esqueceu de um clássico, Zanak 1, 2 e 3.
Boa! Não, mas isso aí é a galera da pirateação. Ainda nas desenvolvedoras, você tem o Teenage Mutant Hero Turtles, né? Que é o primeiro Tartaruga Ninja, tem pra MSX, tem pra Spectrum, que você repara bem que o jogo foi literalmente marretado para enfiar as tartarugas ninjas, porque os inimigos não tem nada, tirando o Destruidor, o Bebop e o outro mutante lá, não tem nada de tartaruga ninja. Não existe abelha gigante voadora em tartaruga ninja. Eu acho que no desenho tem sim. Eu dei uma olhada nesse jogo, no Spectrum praticamente, então a falcatrua não tá aqui no Brasil, a falcatrua veio lá de fora. Não tem sapo gigante, não tem cara pegando fogo, não tem um olho gigante andando lá. Tipo, os inimigos não batem. A mesma coisa com o lance do Thundercat. E tem o outro que, assim, é uma falcatrua mesmo, e também de soft house. O Teenage Mutant, ele é mais doado do que outro jogo. Ele ainda tem alguns elementos ali do... Ele tem elementos do Tartaruga Ninja. Parece tipo assim, tínhamos um jogo pré-pronto, entrou Tartaruga Ninja, adapta pra fazer. Tem um outro jogo que é muito, muito estranho, o Magic 3, o Vienna Strike Back. Por dois motivos. É um jogo de Magic, não tem nenhum carro que vira nada, é só um cara correndo. Isso aí também eu achei estranho, isso. E não tem personagens. Sim. Tipo, tirando aquela abertura e o título, não tem nada a ver com o jogo. E pra terminar esse papo de jogo, lembrar o seguinte: Army Movies 1 e 2, Navy Movies 1 e 2, Astro Marine Corps 1 e 2, que nunca foi 1 e 2, é tudo o mesmo jogo. É que cada um ficava no lado da fita. E a galera que vendia como se fossem sequências. Eu vou botar assim, todos os jogos da Dynamic, Toposoft e companhia. Fred Hardest 1 e 2. Não, Fred Hardest não. Se não tem nada, Fred Hardest não. Tanto que depois saiu o Fred Hardest 3. Sim, teve o 3. Fred Hardest é um caso à parte. Mas, por exemplo, Titanic. Não, e o Fred Hardest 3 é mais doido ainda, porque ele não foi feito nem pelos espanhóis. Foi feito por uruguaios. Nossa senhora. Meu Deus. Foi feito por uruguaios pro pessoal da Espanha. Os caras mandaram um demo de um jogo, acho que era uma moça que lutava, não era o Fred Hardest. E os caras da Dynamic, assim, foi o Fred Hardest. Ah, sim, aquele famoso jogo que era qualquer coisa, por isso que ele é zoado. Tá usando sobretudo, ele não usa sobretudo no jogo espacial. Botou de uma arma, nada a ver. Então eu vou botar nesse caso aí um jogo que segue exatamente o destino cruel do Fred Hardest, que é Renegade 3. Renegade 3 é terrível. O personagem viaja no tempo e combate dinossauros, cara. Mano, é um guerreiro. Putz, eu lembro disso. Então, detalhe, infelizmente, ele é o único do Renegade que saiu pra MSX e justamente é o pior da série. Rapaz, vocês estão falando de jogos aí que vendiam de uma forma e era de outra. Pô, pra mim o principal, o maior terror da minha infância era o Didi na Mina Encantada, né? Não tinha Didi nenhum e a Mina Encantada nem era Mina, né? Era outro jogo que eles fizeram, e esse daí foi muito comum, porque os Trapalhões estavam no ápice, né? Ah, bem lembrado. Pode ser a Mina Encantada, né? Se eu não me engano. Pegaram o Pixel X-Pit e trocaram. Vocês falaram de demo aí, os demos eram recorrentemente vendidos nos classificados, viu? Eram de informática, era muito comum você, inclusive eles nem negavam que era demo não, mas era vendido. Era uma coisa muito comum. É isso, e eu comentei aqui com vocês antes também que é uma outra picaretagem muito comum na época da reserva de mercado ainda, e até depois, foi até 91, se eu não me engano, a reserva de mercado, era vender equipamento usado como se fosse novo, com a desculpa de que era OEM, né? Que era a sigla mágica que tornava todos os equipamentos. Você aceitava num saco de mercado o equipamento dizendo que era novo. E isso era bem comum, né? Essas picaretagens aí que a gente está comentando. Isso, de certa forma, existe até hoje. Sim, existe. Mas hoje a gente tem é mais fácil a gente saber qual é o modelo, né? Que é novo, qual é o modelo que não é novo. Naquela época que... Hoje em dia tá mais fácil de dar uma gritada, mas naquela época... Duas coisinhas. Fred Hardest só tem um mesmo. Agora não faz sentido ele ter sido lançado como 3. Eu acho que vai ter sido aquele esquema do 2 não ter saído no MSX, saiu no Spectrum. Pode ser assim. E outra coisa, aquele laptop baratinho que você comprou, que não veio na caixa original, veio uma caixa de papelão, o nome daquilo é refurbished, tá? Você comprou um laptop que foi vendido, deu problema, voltou pra loja e eles botaram pra revenda. Eles consertaram e botaram pra revenda. Então, e aí o dono da loja que vende o laptop baratinho, te vendeu ele como novo. Game Boy também faz muito isso com Game Boy. Cara, falando isso, eu tenho uma história dessa de refurb, que é muito engraçada.
processado. Era um fabricante brasileiro de laptop, trabalhava lá em Campinas. O cara comprou o equipamento, tipo, bonitinho, tava com problema, deu problema, ele levou pra fábrica, os caras consertaram, e o cara encheu o saco, porque não, eu quero que me dê um novo. Literalmente, toda hora a máquina voltava pra essa técnica, porque ele tava dizendo que não tava funcionando. Teve uma hora que os caras fizeram o seguinte: esse cara não vai parar, não tem nada na máquina. Eles pegaram o computador, limparam o computador, repuseram as etiquetas e entregaram pra ele: olha, realmente, seu computador não tem problema, estamos lhe dando um novo. O cara nunca mais voltou. O miserável é um gênio! Tipo, limparam, botaram a etiqueta, botaram o plástico na tela, entregaram pro cara e não acreditou. Nossa. Ah, mas isso é bem possível acontecer. Se o cara tá concentrado no erro, né? O cara tá conseguindo o que ele queria uma máquina nova. Aí, conseguiu. Você tá falando de assistência técnica, tinha uma assistência técnica aqui no Rio, falando aqui do quintal aqui de casa, né? Que era o seguinte: ele anunciava isso nos classificados, ele anunciava isso no BBS. Ele não falava desse modo, mas era assim que todo mundo se referia, era pirata 24 horas. O que acontecia? Por que era pirata 24 horas? Todo mundo tinha, em algum momento, um problema de inicialização. Às vezes perdia, às vezes o disquete de boot do MS-DOS dava problema, corrompia, ou então se você já tivesse depois o Windows 95, 98, etc., às vezes ele não inicializava. Você tinha que ter o disquete de boot e às vezes, ou na maioria das vezes, você não tinha ele à mão. Ou você ligava para um amigo seu para ir copiar, ou você procurava outros meios. Muitas vezes isso acontecia de noite. Vou lembrar aqui que o pessoal se comunicava por BBS, tinha que pegar o pulso único, que era a partir de meia-noite, né? Então, senão você pagava uma baba de telefone, de conta. Então as pessoas só realizavam que não conseguiam inicializar os seus computadores tarde, não conseguia ligar para um amigo para pedir ajuda, ou se conseguia, às vezes o amigo também estava com o chat corrompido. E aí você ligava para esse pirata, ele atendia, ele gravava, ele perguntava qual era a versão do sistema, ele gravava o chat, ele só aceitava pagamento em dinheiro, óbvio, né? Só grana, e ele te dava o endereço, você passava na calçada, pegava o chat, deixava o dinheiro com o cara, parecia droga, parecia que você estava indo comprar droga, era impressionante. E você pegava o disquete e ele avisava ali mesmo: ó, não aceito devolução, porque o problema do seu computador, eu não tenho nada com isso. E aí você podia muito bem chegar em casa com um disquete em branco, ou um disquete corrompido, ou um disquete com outro programa, e você não podia nem reclamar, porque o cara te atendeu na rua, entendeu? Isso de madrugada, tá? Isso já aconteceu, inclusive comigo já. Eu precisava, dei sorte, comprei e estava funcionando bem o disquete de boot. Mas era para entregar um trabalho aí no dia seguinte, eu precisava muito e eu tive que me socorrer. Mas já me socorri de amigos de madrugada, já fiz peregrinação por 3, 4 casas para conseguir o disquete de boot. Mas a gente tinha sempre o conforto de ter o pirata 24 horas, né? É o famoso La Garantia Soy Yo, esse daí. Não necessite La Garantia Soy Yo. Essa eu nunca precisei, não. Eu confesso que essa nunca houve necessidade, não. Nunca, comigo não aconteceu. Mas é interessante saber dessa do Pirata 24 horas. Essa eu não conhecia. Pois é, uma vez eu deixei minha caixa de disquete em cima de uma caixa de som, cara. O jogo Hulk Mistake zerou tudo. Aí aquela caixinha, não foi eu que botei, né? Aí, alguém limpando o quarto ou fazendo alguma mudança, botou em cima a caixinha e meu disquete de boot estava ali. Aí foi nesse dia que eu descobri que o magneto das caixas é potente, né? Era fatal. Era os 171 que eu tinha pra relatar aqui como desabafo pros meus amigos. Inclusive, você lembra aquele cara? Lembra do... Lembro, sim, claro. Teve uma vez que ele era daquele tipo do que gravava disquete que via outra coisa, vinha vazio, chegou pra mim e perguntou: ô João, você tem aqueles imã grande de rolamento, aqueles parece um disco? Eu falei: eu vou ver lá, acho que um irmão mecânico, né? Com certeza tem. Perguntei lá: tem, posso levar isso aqui? Pode, isso é besteira. Aí eu falei: aqui o disco, o que você vai fazer com isso? Aguarde e confira. Aí num belo dia, foi lá na loja desse cara, né? Aí chegou pra mim, uma hora que eu não tinha ninguém na loja, ele chegou assim, tirou da mochila a parada. Ele não tinha levado disquete nenhum. E o disquete que ele levava, curiosamente, ele falou: leva tua mochila, João. Não entendi nada, né? Tá levando ali. Aí ele pegou o disco e falou: a hora da vingança. Botou o disco em cima da caixa de disquete lá de aplicativos, né? Aqueles aplicativos caros, né? Que tinha mala direta e tudo mais. E falou: vambora.
Corrompeu tudo. E deixou lá o disco. A vingança do... Vai ficar um pi bem alto, hein? É, bem alto. Uma outra coisa aqui, quando vocês falavam, eu tava pesquisando, o negócio do Fred Hardest é o seguinte, porque a gente não existe Fred Hardest 3, é só no Brasil. É só Fred Hardest Soft Manhattan, que é um outro jogo chamado Guardian Angel, que saiu pela Codemasters também, na Inglaterra. Codemasters Inglaterra. Que era da menina, né? Não, que é um cara. Acho que a menina foi o protótipo dos caras do Uruguai. Por isso que era o nome do jogo, era Code Angels. Só pra lembrar, todos esses jogos Toposoft e tudo mais que tinham 2 partes. Todo jogo que era originalmente em fita cassete, ficava com uma parte em cada lado da fita, virou 2 jogos no Brasil. Titanic era outro, que era do Titanic 1 e 2. O Livingstone. Tudo que tinha senha na segunda parte era isso. O que o fabricante fazia na época? Botava 1 ou 2 fases, ou até 3, do lado. Aí você jogava, chegava no final desse, vamos dizer, Game Over 1, botar aspas, aí aparecia lá, senha. Quando você lia o 2, ele pedia esta senha. Geralmente o pirata dá. Tinha jogos, às vezes ficava na tela de abertura, tinha jogos que de Spectrum, somente, que iria carregando as fases no decorrer e era sempre o mesmo código base, tipo R-Type. R-Type é assim, ele vai carregando as fases conforme você vai avançando. Mas tem jogos que é como se eles tivessem 2 cenários diferentes. Então você joga uma parte, o jogo se encerra, aí você tem uma segunda parte que você carrega outra vez o jogo. Por quê? Porque de repente o cenário é diferente. Por exemplo, o Navy Movies. Navy Movies, a primeira parte é você no bote pulando as ondas e desviando dos cheiros. O Navy Movies 2 é um outro conceito de jogo. Isso era muito comum, mas muito comum em jogos espanhóis. Muito. Uhum. Tanto é que mais uma empresa fazia isso. A Dynamic fazia isso, a Toposoft fazia isso, outras empresas que eu esqueci o nome faziam isso. Era muito comum que mais de uma empresa espanhola fazer isso. João, alguns poderiam zoar e dizer que a Konami fez isso, né? Com o Knightmare. Knightmare 1, 2, 3 são 3 jogos completamente diferentes. A diferença é que não precisa de senha pra submitar os 2 nem o 3. Um detalhe sobre o Game Over, podemos chamar isso de falcatrua, é que no Reino Unido eles pegaram fontes e chamaram de Game Over? E chamaram de Game Over e trocaram a boa azul da peituda pelo sprite do guerrilheiro lá do Game Over. Eu acho uma puta falta de sacanagem! Então tá no mesmo jogo. Não é só trocar o nome, eles fizeram artificialmente uma continuação. Tipo Strider 2. Não, Strider 2, por que pareça, é um jogo feito do zero. Mas assim, mas é uma picaretagem, né? Strider 2 não. Strider Returns da Westgold. Strider 2 só existe a partir de 1999 pela Capcom. Existe Strider 2 mesmo, mas ele saiu anos depois dessa falcatrua. Existe. Bem lembrado. Vamos lá. Falcatruas da Capcom e Sega com o Westgold. Primeira falcatrua. Street Fighter 2. Antes do Street Fighter 2. Quase saiu com esse nome, mas a Capcom não deixou. O que eles fizeram? Lançaram aquela porcaria daquele jogo, Oman Killer Machine. Alguém lembra desse jogo? Não. Não, a gente toma remédio pra não lembrar. Ainda bem, jogo é uma merda. Segundo, Strider Returns, que era conhecido como Strider 2, hoje em dia não é mais porque existiu o Strider 2 de fato. Também o Westgold. Pasme, esse jogo tem no Master System e no Mega Drive, igualmente horrorosos. Ao contrário do primeiro Strider do Mega Drive, foi feito portado pela própria Sega. Mas os Striders de computadores foi portado pela Westgold, então eles tinham direito, eles fizeram essa continuação macetada. Pensa que acabou? Eu não acredito no que eu ouvi. A Westgold agora foi pra Sega. Space Harrier 2 antes do Space Harrier 2 existir. João, você não consegue entender que a Westgold era visionária. Desculpa. Deixa eu voltar pra Westgold porque o Space Harrier é da Elite. A Elite também fez falcatrua. Voltando pra Westgold, terceira com a Sega, Ultra Europa, que também saiu pra Master System. Não existe Ultra Europa em arcade, não existe Ultra Europa pra Mega Drive, mas existe pra Master System porque foi o Westgold que lançou também. Como é que eles lançaram isso com o selo da Sega e a Sega até deixou de fazer isso no Master System? Boa pergunta. Eles deram um caminhão de dinheiro pra eles. Nem tanto. Esses portos aí não eram tanta grana que a pessoa pagava não na época. Voltando pro caso do Space Harrier. Space Harrier é da Elite, não é da Westgold. Ledo engano. Então, por isso que eu voltei a fita. A Elite pegou o Space Harrier e fez o Space Harrier 2. O que ela fez?
ela dividiu o Space Harrier em 2. O jogo, Space Harrier, se eu não me engano, tinha 30 fases. Botou 15 num jogo e 15 na outra. Gente, só uma coisa. Temos presença no YouTube e no Instagram. No YouTube estão disponíveis todos os episódios do podcast, além das retrobesteiras e alguns vídeos. No Instagram publicamos imagens, textos e vídeos de eventos, lives e gravações ao vivo. Siga, comente, ative as notificações e compartilhe para ajudar a pregar a retrocomputação a outras pessoas. Muito obrigado. Mas acabou o programa já, então não vai dar tempo de falar. Se a gente vai ficar falando de todas as picaretagens, a gente vai acabar isso daqui a 3 dias. É um assunto que a gente pode voltar. O André já mencionou algumas, eu acho que seria interessante ver se o André que tinha listado. Tem mais alguma, André, pra você falar? Não, eu falei, a última foi do La Garantia Soy Yo, que era os Piratas de 24 Horas. Foi a última que eu me lembrei aí nesse tempo aí de preparo. Depois eu vou lembrar de mais alguma, a gente pode acrescentar aí. A gente não precisa necessariamente esgotar o assunto nesse episódio. A gente pode no futuro voltar a falar de picaretagem, porque tem muito ao que falar. Exatamente. E só pra terminar, porque senão vai ter gente que vai falar nos comentários que eu não falei, mas na realidade eu vou falar assim, é que depois a Elite lançou o verdadeiro Space Harrier 2 na cara de pau. A justiça é muito injusta. Gente, eles lançaram o Space Harrier 2 2 vezes. Nossa. Bom? Então assim, vamos fechar então? Vamos fechar antes que a gente fale o nome de alguma pessoa que vai ouvir e vai nos processar. Falo com tranquilidade. Muito pi nessa hora. E esse é o problema. Olha o pi. Vai ter um bocado de pi esse episódio. Um bocadinho aí. Na rua, no bairro de pi. Então, pessoal, vamos fechar então? Vamos fechando. Vamos fechar. Queridos ouvintes, vocês viram que a gente não vai esgotar esse assunto, não dá para esgotar porque tem picaretagem demais a ser rotulada ao longo da história, tem coisa pra caramba que vocês podem ver que a gente tem aí para falar. Vamos voltar a esse assunto no futuro, mas já deu para vocês terem uma noção boa, demos algumas boas risadas, esperamos que vocês também tenham dado algumas boas risadas com algumas histórias e se chocado com algumas, né? Você se chocou, ótimo, tá? Então atingimos o nosso objetivo. Então eu queria somente agradecer ao André por a sua disponibilidade, estar participando com a gente. Esperamos que você passe na porta outras vezes, a gente vai puxar você para dentro de novo. Pode ter certeza que a gente vai chamar de novo. A gente vai laçar você no corredor. É isso, gente. Começamos a 17ª temporada do Retrópolis. Esperamos ver vocês mais por aqui. Continue ouvindo a gente. E temos novidades aí pra frente. Aguarde que essa temporada teremos novidades acontecendo. Vou passar mais na porta aí. Mais longe da porta, né? Tô indo, então, nos vemos em uma semana ou duas pro Repórter Reto, o primeiro Repórter Reto de 2026. Fui. Bom, gente, vou também me despedindo. Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver escutando a gente. E cuidado com as falcatruas. Você pode ser o próximo. É verdade. Obrigado, Ricardo. Obrigado, João. Obrigado, meu amigo Playbook. Nós que agradecemos. Obrigado aí. Da próxima vez eu passo mais longe da porta, pulando, fazendo outro esforço. Giovanni, qual era o prêmio dele mesmo? Pera aí, eu vou me despedir. Gente, até mais. Até a próxima quinzena, a próxima semana. Isso é coisa do calendário, não minha. E agora eu vou dar o prêmio pro André, né? Que é desamarrar ele pra ele poder ir embora. Pô, tá bom. Tô aceitando isso aí. Olá, sou Oswaldo Santana Neto, programeiro. E você tá ouvindo o podcast Retrópolis.